Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui para gravar os 4 evangelhos hoje. Aqui nós vamos falar em síntese, em resumo, um panorama do Novo Testamento. Vamos lá? Então, vamos aprender, né? Eu anotei aqui algumas coisas relevantes, né? Antes de eu entrar nos evangelhos, eu quero aqui falar o significado do nome evangelho, que significa boas novas, né? E antes de tudo, João Batista, ele era precursor de Jesus, era primo de Jesus, preparou o caminho para Jesus vir. Jesus nasceu de uma virgem, não teve contato com o homem. Jesus tinha uma união hipostática. Jesus, ele não tinha uma natureza igual nós temos, humana, mas Jesus tinha uma natureza espiritual e outra humana. O pai dele, através do Espírito Santo, que é Deus, engravidou Maria, e ele só teve um ventre mesmo humano, né, que para nascer, que foi através de Maria. Então, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ou seja, tinha duas naturezas, Jesus, humana e espiritual. E Jesus encarnou, desceu do seu trono. Jesus é Deus e se fez homem. E trouxe alguns ensinamentos para nós, uma prática de vida cristã, que hoje nós chamamos de evangélica, que nós seguimos, né? E esse significado de evangelho significa boas novas, uma boa notícia, né? Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas e João são relatos sobre a vida, ensinamentos, mortes e ressurreição de Jesus Cristo, e formam o coração do Novo Testamento. O termo evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia. Aí a gente vai falar agora do panorama dos 4 evangelhos. Vamos começar a falar de Mateus. O público-alvo de Mateus, lembrando que o público-alvo dele foi os cristãos judeus ou interessados nas raízes judaicas. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Eles não aceitavam, né? Eles não engoliam essa ideia e não aceitavam Jesus como Messias. Vale a pena ressaltar que a Bíblia hoje, dos judeus, a maioria dos judeus, grande parte dos judeus não reconhece até hoje Jesus como Senhor e Deus. E também a Bíblia deles não tem o Novo Testamento, somente os 39 livros do Antigo. O enfoque do livro de Mateus: Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, o Rei dos reinos dos céus. Elementos marcantes: Sermão da Montanha, cumprimento das profecias, ensino ético profundo, mensagem central: Jesus cumpre a profecia, a promessa messiânica, né? A mensagem central do livro de Mateus, lembrando que Jesus fez 35 milagres ao todo dentro dos evangelhos, e também Jesus falou 40 parábolas, cerca de 40 parábolas, e todo os 66 livros da Bíblia, o tema central é Jesus, sempre vai apontar para Cristo, né? E segundo o Evangelho segundo Marcos, público-alvo gentios, em particular os romanos. O estilo, o mais curto e dinâmico dos evangélicos, enfoque: Jesus como o servo sofredor, aquele que age com poder, mas também sofre e morre. Mensagem central: a vida de Jesus é uma ação contínua em favor da salvação. E uma observação: é considerado o evangelho mais antigo. Terceiro, o evangelho de Lucas. O público-alvo: gentios e leitores da cultura helenista grego, que olha, nós acabamos de falar do Alexandre o Grande e dos Ptolomeus e Seleucidas, né? O Lucas fala para esses leitores aqui, né? Os gentios. O enfoque: Jesus como Salvador de todos, compassivo pelos marginalizados e totalmente humano, né? Apresenta Jesus como humano. Eu esqueci de falar do Evangelho de Marcos, né? O público dele já falei, romano, e ele apresenta Jesus como servo. E o Evangelho de Lucas
apresenta Jesus como um homem, né, totalmente humano. Destaque históricos, cuidados com as pessoas excluídas e parábolas sobre perdão e misericórdia. Relacionamento literado, frequentemente associado no livro de Atos dos Apóstolos, formados por uma obra em 2 volumes. Vale a pena também salientar que Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Marcos andava mais com Pedro e Lucas com Paulo, apóstolo Paulo. E o Evangelho de João, comunidade cristãs mais amplas, o público em geral são o público geral, né? Os cristãos em geral, o público de João, né? Os cristãos convertidos, seja judeu convertido, seja romano convertido, seja ímpio convertido, seja gentil, grego, bárbaro, todos esses são convertidos ao cristianismo. Então, a matéria de João são para esses. E o enfoque, aleluia, louvado seja Deus, o enfoque quer dizer divindade de Jesus, riqueza teológica, reflexão sobre o significado de Cristo com o verbo eterno logos, né? Que é a palavra ali que se apresenta no grego ali em João 1. A mensagem central: Jesus é Deus feito carne, revelando a vida eterna a quem crê. Diferenciar o estilo mais mediativo e teológico que os outros 3. Aí vem a comparação. Os evangelhos se relacionam. Como eles se relacionam? Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, que significa a mesma visão, porque tem muita semelhança entre si em conteúdo e ordem dos acontecimentos, apresentam uma visão mais narrativa e sequencial da vida de Jesus, né? Eles apresentam como visões iguais, né, da vida de Jesus, comprovando que eles são canônicos, né? João apresenta um estilo diferente, com discursos e sinais que enfatizam a identidade divina de Jesus Cristo. O público de João não só apenas os convertidos, mas aqueles. João tenta mostrar que Jesus é Cristo, é Deus, né? Nós estudamos aqui na teologia básica a Trindade, inclusive está até agora nesse trimestre agora sobre a Santíssima Trindade. E nós sabemos que o Pai é Deus, emana dele o Filho e o Espírito Santo, que são Deus. Então, ou seja, como a água tem 3 substâncias na água, tem 3 formas na água nessa substância, né? Líquido, gasoso e sólido, assim é a Trindade, né? É uma forma só, como posso dizer para os meus irmãos entender de forma bem didática, como que se fosse um elemento, né? Uma natureza, mas com 3 pessoas diferentes de agir, né? Então, são 3 pessoas, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa, mas eles, além de ser uma pessoa cada um, mas não são 3 deuses, é um Deus só. Eles vivem em harmonia um com o outro, né? Ninguém é maior do que o outro. Por que os 4 evangelhos? Cada evangelho é uma perspectiva diferente de Jesus. Não são contradições, mas complementos. Mateus, Jesus como rei e professor, cumprimento das Escrituras. Marcos, Jesus como servo, com poder e humildade. Lucas, Jesus como Salvador universal, atento aos pobres e marginalizados. João, Jesus como Deus encarnado, oferecendo vida eterna. Conclusão: os 4 evangelhos juntos oferecem um retrato completo e multifacetado de Jesus Cristo, sua origem, ministério, ensino, paixão, morte e ressurreição, e são fundamentais para a fé cristã, pois apresentam a boa notícia da salvação. Então, é necessário o evangelho por quê? Porque eles nos dão o começo, o meio e fim, para a gente entender a história, comprovadamente, historicamente, geograficamente, né? Cientificamente, que Jesus ele existiu há 2000 anos atrás. Ele foi como nós e venceu o pecado e nos trouxe salvação eterna.
né? O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o rei que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Marcos mostra Jesus como servo poderoso, enfatizando as suas ações e milagres. Lucas destaca Jesus como salvador de todos, cheio de compaixão pelos pobres, excluídos e pecadores. E João revela Jesus como Filho de Deus, o Verbo eterno, com fonte e ênfase teológica, né? Então a gente temos que entender que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade por meio da fé, do arrependimento e da graça. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho, não é religião, legalismo, não é religiosidade que nos faz servir a Deus e a porta ser Jesus, não. É uma prática de vida, é uma prática de fé, porque os evangelhos nos mostram um Jesus que atendia os pobres, que atendia toda a classe social, não tinha rico, médio ou classe alta, média ou baixa, não tinha pobre e rico, não tinha magro e gordo, não tinha pequeno ou grande, não tinha grandes aquisições ou poucas aquisições, não tinha cor, raça, nem tribo. Jesus é de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele nos mostra que ele, através do evangelhos que Mateus, Marcos, Lucas e João nos deixou um segmento de vida, deixou éticas, morais e espirituais para a gente seguir, né? Jesus deixou uma vida de ensinamentos para nós, de ações, nos ensinou a orar, nos ensinou a consagrar, a jejuar, nos ensinou a adorar Ele em espírito e em verdade, nos ensinou as nossas bases doutrinárias. E depois nós vamos estudar sobre Paulo. Paulo também vai vir complementando aquilo que os evangelhos deixou, né? Jesus nos ensinou nós ser um pai de família melhor, né? Ser um marido melhor, uma esposa melhor, ser um pastor melhor. Jesus nos ensinou a ser um ser humano melhor. Então, irmãos, Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus deixou toda essa base do evangelho para nós. Muitos livros deixaram de ser escritos, perdidos, deturpados, até hoje tentam ser, mas Deus preservou a palavra dele até hoje. Ai daquele que tirar um tio, um acento, uma vírgula dessa palavra, dessa profecia, né? Ai daquele. Então, está aí para nós a boa notícia. E essa boa notícia se chama Evangelho. E esse Evangelho gera discípulos, gera apóstolos, geram criaturas novas após o batismo nas águas, após a ceia, após tudo isso que Jesus nos deixou, além do crer, né, que a condição de estar em Jesus no Evangelho é crer somente, que a salvação não é por obras, mas por crer. Mas a fé também sem a obra, ela é morta. Então, se a gente teve fé e crença para aceitar, a gente vai ter fé para trabalhar e fazer boas obras para o reino de Deus. E que essa aula venha não ser apenas uma didática, uma pedagogia para vocês, mas que seja uma aula de prática na sua vida e para a sua família. Compartilha, se inscreve, deixa seu like, nos ajuda comentando a sua pergunta, nos ajuda a entender mais também, você que está me ouvindo. Talvez você não ouviu aquilo que você queria saber, talvez você está com dúvida de algo, nos pergunte. Estamos aqui para aprender um com o outro e se ajudar com um amor fraternal. Amém? Deus abençoe todos, em nome de Jesus.